Paulistana gosta de pesquisar sobre ufologia, aqueles seres de outros planetas. Formada em psicologia e especialista em mídias sociais, Ingrid Caroline, a Guga, está aqui para dividir a sua história, vida, tropeços, conquistas e evolução com a gente. Eu nasci com HIV, transmissão vertical. O diagnóstico veio mais ou menos, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe não sabia da questão do HIV. Ela acabou ficando doente, ficou internada, tá bem hoje, tá viva, né? Nesse período, eu sentia muita dor no estômago. E também sempre vivia com a sinusite atacada. Ia para vários médicos, então tomava muito remédio pro estômago e a família falava que era pro estômago. Então, quando minha mãe ficou internada, foi aonde correram comigo pro Hospital Emílio Ribas. Eu já fui internada direto. Foi lá onde veio, né, o diagnóstico por transmissão vertical. A transmissão vertical do HIV, quando a criança corre o risco de ser infectada pela gestante, pode acontecer em 3 situações: na gestação, no parto ou na amamentação. Atualmente, as chances de passar HIV da mãe para o filho são infinitamente menores porque nós temos os antirretrovirais, os medicamentos que combatem o HIV no corpo humano. Adesão ao tratamento, carga viral indetectável e cuidados na hora do parto evitam que a transmissão aconteça. Dos 8 anos, mais ou menos até os 14, eu tomava medicação achando que era para sinusite e que era para gastrite. Eu estranhava porque a bula dos remédios tiravam os rótulos, começou a ter boatos, e aí eu perguntava, mas venho de uma família super humilde, a gente não falava sobre HIV. Toda vez que eu passava no médico, eu me recordo de ter aquela imagem, assim, de a minha mãe ou a tia, ou alguém sempre tá, assim, falando, tipo, pro médico, pra não contar sobre o HIV. E eu não entendia. Eu fui realmente saber que eu tinha HIV quando eu tava na escola. Você veio falando de você. O que falaram pra você que você não tinha? Eu falava que ela tava doente, não me recordo de fato o que falaram. Eu tava passando por diversos processos, né? E aí minha mãe ficou doente, minha tia morava no mesmo quintal e eu acabei ficando com a minha tia. Quando minha mãe voltou, eu continuei ficando com a minha tia, né? Porque tia dá aquele conforto, né? Não tem aquelas responsabilidades que mãe traz, então eu preferi morar com a tia. Não falaram abertamente que minha mãe tinha, só falaram que ela estava doente e que já ia voltar para casa. E eu também acho que eu não tinha cognição suficiente para entender o que era aquilo, né? Era uma criança. Eu recebi meu diagnóstico de uma forma ruim. Na escola, ensino fundamental, no auge da adolescência, chegou uma professora de educação física. Tava jogando bola, eu lembro que eu gostava muito de jogar bola, ela chegou pra mim e falou que eu não poderia mais fazer as aulas porque eu tinha HIV, ia cair, me cortar e contaminar outras pessoas. E aí ali na quadra eu entendi que eu era diferente, me tirou da aula. Eu não poderia fazer aquilo que eu mais gostava, que era jogar futebol. E por conta do HIV, eu não entendia o que era o HIV, não entendia o que era contaminação e muito menos o que aquela professora estava falando, porque não cabe um papel de um professor dar um diagnóstico clínico, né? A parede da escola era a parede de uma UBS, ela poderia ter tomado esse cuidado, conversado com um profissional de saúde. Tinha acho que uns 14 anos. Eu fui para casa, claro, não entendi muito bem, então eu ficava no quarto, trancada. Só queria saber de chorar. Não perguntou pra alguém o que era HIV? Não perguntei. Fiquei, acho que uns 3, 4 dias sem querer ir pra escola, tudo. E aí eu fui acessando várias memórias, né? Porque eu tinha uma amiga que tinha, acho que, bronquite. E mesmo ela com bronquite, ela podia participar da aula. E aí minha irmã chegou e me perguntou o que estava acontecendo.
E aí eu contei. Minha família foi na escola, chamaram a ronda escolar, na época. Se a gente mandasse uma carta para a diretoria de ensino, falando tudo o que acontecia, corria o risco da escola ser fechada, enfim. Eu era muito nova, não entendia sobre isso. E minha família também não tinha conhecimento sobre leis, principalmente sobre o HIV, e ficou por isso. Mas se minha mãe tivesse enviado uma carta lá para a diretoria de ensino, teria acontecido alguma coisa, mas preferimos não dar continuidade porque poderia prejudicar também os outros alunos. Um escândalo, tinha ronda escolar. E aí eu acabei retomando para as aulas. Estava no auge da adolescência, na descoberta da sexualidade, enfim. Aconteceu muitas coisas aí nesse meio tempo, né? E aí eu comecei a ver o mundo como uma guerra. Se eu estava dentro de uma escola e eu não poderia estudar, o que eu ia esperar do mundo? A palavra HIV para mim era como se eu estivesse morrendo. Vem aquela construção da época de Cazuza, as pessoas morrendo de AIDS, então eu queria fazer tudo correndo. Eu queria jogar bola, queria estudar, queria isso, queria aquilo, porque eu achava que eu ia morrer. Eu passei a viver de modo acelerado, porque eu não achava que eu ia chegar aqui hoje. Me tornei aquela garota rebelde, cortei o cabelo, pintei cabelo, comecei a ir pra balada, pra sair, pra curtir, porque eu queria aproveitar tudo. Ia morrer. Eu sempre tomei a medicação forçada, porque eu não aceitava o HIV, então pra que eu vou tomar remédio se eu vou morrer? E aí quando eu fiz 18 anos de idade, minha tia falou pra mim que agora eu tinha responsabilidade e que eu tinha que tomar minha própria medicação. Então então eu falei assim, opa, liberdade cantou. Se agora eu tenho, né, aí a minha liberdade, eu posso escolher tomar remédio ou não, então pra que eu vou tomar remédio? A adolescência é uma época onde eles questionam tudo. Questionam especialmente coisas rígidas, como tratamento, como tomar antirretroviral. E aí fiquei 2 anos sem tomar remédio. 2 anos depois eu adoeci. A minha boca, ela cortou inteira. Saiu muita afta, minha boca ficou desse tamanho. Fiquei internada, óbvio, porque eu chorava para tomar água. E nesse processo, quando eu fiquei internada, eu entendi a importância da adesão ao tratamento clínico, tomar a medicação. Enfim, até que um dia eu estava no hospital Emílio Ribas, fui uma consulta, minha família sempre me levava, e tinha um grupo de jovens que estavam fazendo uma reunião falando sobre HIV. E aí eu fui obrigada praticamente a participar, né, desse grupo. Não queria, porque HIV, para mim, falar de HIV era muita agressividade. Não queria saber de HIV. Tinha raiva de falar sobre HIV. Tinha uns 10 adolescentes, mais ou menos, por transmissão vertical. E aí eu fui ouvindo a história desses adolescentes. Quando chegou em mim, eu só sabia chorar. Falei, como assim? Existem outras pessoas que vivem com HIV, que nasceram com HIV. Porque até então eu achava que eu era a única pessoa que... Enfim, eu não tinha informação sobre isso, né? Então, dali, eu passei a entender que existia um outro mundo, que a informação é cura, e aí eu comecei a participar deste grupo. Logo em seguida, teve um curso de protagonismo juvenil, e aí eu me inscrevi para esse curso, e nesse curso eu conheci o movimento social, conheci diversas pessoas que viviam com HIV, não só por transmissão vertical, mas por transmissão horizontal também. Então eu fui entendendo que eu podia viver, podia sonhar, podia chegar na vida adulta, e que o HIV, ele não é uma sentença de morte. Dali, então, eu entrei para o movimento social, me inscrevi para ser voluntária no Hospital Emílio Ribas, fui atender os jovens de 13 a 25 anos que estavam internados, e eu lembro que a primeira paciente que eu fui atender nesse trabalho voluntário, eu perguntei para ela assim, o que você vai fazer quando sair daqui? Ela olhou para minha cara e falou assim, não vou fazer nada, vou morrer. E ali eu entendi que a vida é muito mais que isso, né? Eu fui entendendo que eu tinha um papel importante na sociedade e que a minha história poderia mudar a história de diversas outras pessoas, assim como muitas pessoas chegaram até mim e falaram, olha, você passou por isso, isso e aquilo. Me tornei ativista. Eu queria muito entrar na faculdade.
Eu lembro que eu fiquei em média 4 anos tentando entrar na faculdade. Prestava Enem, não conseguia. E aí eu descobri que tinha um grupo, que era o grupo da doutora Marinella, e lá onde eles ajudavam a fazer a faculdade. Um dos requisitos é você ser aderente ao tratamento clínico, tirar boas notas, ser indetectável. E quando eu entendi que eu tinha, né, essa possibilidade de estudar, ainda mais porque eu sempre gostei de estudar, para mim foi importante. Você só tem uma forma de melhorar socialmente. É através da educação. Um povo só melhora com educação. Vamos investir para que esses adolescentes que conseguiram passar pela imunoglobulina, pelo AZT, consigam ter os seus sonhos, né? Melhorar a sua vida social global, estudando. Começamos com os do Emílio Ribas, obviamente, que a gente conhecia mais. Quantos a senhora já formou? Nós já formamos 30. Muitos foram pacientes nossos, né? Que você recebeu de pequenininho. E aí, de repente, você vê que ele se forma. Na realidade, não é só ele que melhora. Eles vêm de uma condição social muito ruim. Então, quando eles se formam, psicólogos, pedagogos, nós temos engenheiro, arquiteto, médicos, tem 2 que estão estudando medicina. Quando eles se formam, eles levam junto toda uma família. Inclusive, eles dão a possibilidade para aquela família de outros estudarem. Na infância, quando eu ia para o Hospital Emílio Ribas, gastava 2 horas mais ou menos para chegar até o Hospital Emílio Ribas. Pegava ônibus, trem, metrô. E naquele tempo, minha família não tinha tantas condições para ficar pagando transporte, para ficar sempre indo em consulta. A doutora Marinella, dentro do hospital, ela tinha uma sala e ela ajudava esses jovens, essas crianças, adolescentes, com a questão do dinheiro. A gente ia para o hospital, passava depois na salinha dela, pegava o dinheiro que ela já ajudava para a gente voltar na próxima consulta. Isso ajudou bastante para fazer o tratamento. Então, quando eu cheguei na vida adulta, que eu entendi que ela ajudava também, a associação ajudava também na questão da faculdade, para mim foi incrível, assim. Eu acessei essas memórias da infância de cuidado, de acolhimento, de humanização. É um projeto sensacional. E no primeiro ano da faculdade de psicologia, comecei a me questionar. Peraí, então eu fui, de uma certa forma, silenciada por viver com HIV, e se isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo com outras pessoas. E era a história da minha vida, eu tinha o direito de saber sobre isso, né? E aí eu tava na faculdade, tinha um amigo do próprio movimento social, advogado, e eu falei pra ele, aconteceu isso, será que dá tempo de eu fazer alguma coisa? E aí ele falou assim, mana, corre, que o seu prazo vai prescrever, ainda dá tempo. Então eu liguei na escola, falei, olha, eu sou ex-aluna daí da escola, sou estudante de psicologia, eu gostaria de marcar uma entrevista com uma professora de educação física. Nem era o dia dela de trabalhar na escola, mas ela tinha ido entregar uma documentação e falou assim, olha, se você conseguir chegar aqui em 15 minutos, você ainda pega ela aqui na escola. E cheguei lá, aí ela olhou pra minha cara e falou assim, que bom te ver, você veio fazer estágio aqui? E aí eu olhei pra ela e falei, não. É sério que você não sabe o que eu vim fazer aqui? E aí ela me levou para a mesma mesa, para a mesma cadeira, que foi no refeitório, onde ela me deu o diagnóstico de HIV. Então, de uma certa forma, eu revivi todas aquelas emoções, voltando a este cenário, né? E aí, quando a gente começou a conversa, ela falou assim, o que você quer saber? Aí eu falei assim, eu quero saber do começo. Que é a minha história e eu tenho direito. Ela já sabia o que se tratava. E ela falou que na época ela não lembrava se foi ela ou se foi a diretora que ligou na outra escola para confirmar do diagnóstico de HIV. Ou seja, além dela ter ligado na outra escola, essa era uma informação, é uma informação sigilosa e ela não tinha esse direito de me proibir. E aí ligou na outra escola e aí, enfim, ela não lembrava nem se foi ela ou se foi a diretora que ligou. Ela falou que o Estado não prepara os seus profissionais. E que existem diversos outros casos na escola, como o caso de hemofilia, e que em nenhum momento tentaram me discriminar. Era mais uma questão de proteção, de cuidado.
E aí eu entendi ali que eu tinha que tomar outras medidas. Em nenhum momento eu ouvi um pedido de desculpa, um acolhimento, um abraço, uma sensibilidade. Muito pelo contrário, eu vi aquela proteção. Peraí, eu preciso me proteger, eu preciso me esquivar para não tomar um processo. Comigo foi assim. Em março de 2018, eu protocolei uma ação na diretoria de ensino. Depois disso, entrei com medidas judiciais na Defensoria Pública e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nada aconteceu. Eles tentaram me silenciar. Eu não vou desistir até que uma política pública não deixe mais que isso aconteça. Ô Guga, você virou ativista, não é? O que é ser ativista hoje? Ser ativista é, além de você levantar uma bandeira, você brigar pelos seus direitos, que na verdade a gente não deveria brigar pelos nossos direitos. Eles deveriam ser exercidos, né? Então eu acho que o ativismo traz muito essa conscientização também, né, de mostrar para as outras pessoas que eu nem lembro que eu tenho HIV. Isso. Como é não lembrar que vive com HIV? Hoje, realmente, eu não lembro que eu vivo com HIV, porque o HIV é como se fosse qualquer outra patologia, qualquer outra doença, diabetes, pressão alta. A diferença é que o HIV ele tem um peso social, e é esse peso que contribui para o preconceito, para a discriminação, para o estigma. Ainda é um tabu, né? A gente está falando aí 40 anos da nossa luta, mas ainda é um tabu. Você já conversou sobre esse assunto com sua mãe, com sua família hoje? Na verdade, não. Eles são muito fechados. Eu também sou um pouco fechada em relação a isso. Não sei se ainda é algo que eu preciso trabalhar muito, por toda a construção, por toda a história, mas é algo que não se fala. Por quê? Porque não se fala. Não é que seja proibido. É velado. Não é um assunto interessante. É mais fácil eu chegar, sentar em um almoço, falar de futebol, falar das notícias na TV do que falar sobre o HIV. Que quando a gente fala do HIV, a gente fala da gente, né? Exato. Você passou um tempo pelas drogas, como é que foi isso? Foi difícil, né? Porque a maconha era a forma que eu tinha de me esquivar daquela realidade. E eu passei a ver muitos amigos morrendo, amigos sendo presos. E aí eu entendi que aquilo não era vida pra mim. Muito pelo contrário, eu estava naquela situação porque eu tinha algo que eu precisava lidar, não estava sabendo lidar, que era a questão do diagnóstico, preconceito. Até porque quando eu recebi o meu diagnóstico, a escola inteira ficou sabendo. Não sei como, mas eu sofri preconceito e discriminação de todos os lados. Tipo, aidética, vou ficar perto de você tem AIDS. Falavam isso? Falavam isso. Qual foi a situação que mais te doeu? Eu ter um relacionamento e a pessoa olhar pra mim e falar que tava comigo por dó. Eu acho que foi o mais difícil. Porque além de você lidar com o seu preconceito, porque eu era preconceituosa comigo mesma, o maior preconceito começou em mim. Então eu não podia cobrar de outra pessoa que tivesse respeito, empatia, se nem eu estava me respeitando, me aceitando, me acolhendo, me amando. Era mais fácil eu ir lá e fumar maconha. É mais fácil eu xingar todo mundo, ver o mundo como uma guerra. Era mais fácil pro ego anestesiar. Sempre tinha pessoas, né? Tinha aquele grupinho que toda pessoa que eu conhecia ia lá e falava: ó, não fica com ela que ela tem AIDS, ó, não fica com ela que ela é isso, ó, fica com ela que ela... Então, assim, foi uma adolescência difícil. Não, hoje eu vivo um relacionamento leve, tranquilo. Passei por diversos relacionamentos abusivos. E quando eu entendi que eu era responsável pela minha vida, eu era responsável pelas minhas escolhas, eu passei a não aceitar menos que eu mereço. Então hoje eu durmo e acordo todos os dias feliz. Durmo com a minha melhor amiga. Eu costumo falar que a gente vive uma eterna festa do pijama, né? É isso, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente tem que aprender. E eu aprendi que relacionamento abusivo não é o que eu quero pra mim. Você aprendeu a se gostar, né, Guga? Amor próprio, respeito, empatia, acolhimento comigo, com a minha história, que eu acho que é o mais importante.
E hoje poder levar essa informação para outras pessoas. Você pode viver um relacionamento leve, independente ou não de quem você seja. Acontece que a sociedade vai colocando a gente em caixinhas, em padrões, que a mulher tem que ser submissa, tem que lavar, passar e cozinhar para o seu parceiro, seu companheiro. Não, é uma troca. Você não está procurando a metade da laranja. Eu só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu... Não, seja feliz sozinho primeiro. Olha, a Guga hoje é uma estrategista digital, psicóloga, trabalho muito com a conscientização para que as pessoas possam liderar o seu próprio sucesso. Não importa o que aconteceu com você, já foi. E agora? O que a gente faz daqui para frente? É assumir essa responsabilidade. O meu papel aqui na sociedade, nesse planeta, é despertar. Virar uma chavinha na cabeça da pessoa. É expansão de consciência, contribuir para a nossa causa, porque o HIV ele ainda não acabou. A história da AIDS ainda não acabou. Não. Sigamos na luta. Eu não lembro que eu tenho HIV, porém, o HIV me tornou mais humana. O HIV me ensinou... Eu sou grata pelo HIV. Eu sou escolhida. Porque eu aprendi a ser mais humana e aprendi que o HIV não é nada perto do que somos. O que você tem para dizer para as pessoas que contraíram HIV por transmissão vertical? Muita luta, resiliência, força, porque é diferente da transmissão horizontal. Para a cidade ou estado receberem a certificação de eliminação da transmissão vertical concedida pelo Ministério da Saúde, eles devem atender a uma série de critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Esses critérios incluem a qualidade dos programas e serviços da saúde, da vigilância epidemiológica, entre outros. Um ponto importante é que nos últimos 2 anos, mais de 95% das gestantes que vivem no município ou no estado devam ter realizado pelo menos 4 consultas de pré-natal e um teste de HIV. Outro indicador é que pelo menos 95% das gestantes vivendo com HIV estejam em uso de terapia antirretroviral. No Brasil, até o ano de 2023, 2 estados, São Paulo e Paraná, e 36 cidades receberam a certificação de eliminação da transmissão vertical. São Paulo foi a primeira metrópole da América Latina a realizar este feito. Na Bahia, Vitória da Conquista, no Rio de Janeiro, Barra Mansa, em Minas Gerais, 7 Lagoas, em Rondônia, Ji-Paraná, no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, entre outras cidades, também receberam este certificado, que é tão importante para a saúde das crianças no mundo. Eu já me questionei muito, né? Mas por que eu nasci assim? Por que logo eu? Tenho 2 irmãos. Por que só eu fui ter o HIV? Quando você entende que a culpa não é tua, a culpa não é dos seus pais. Aconteceu. Se aconteceu, o que eu posso levar disso? O que eu posso tirar disso? O HIV me ensinou que eu sou foda pra caralho. O HIV me ensinou... Eu sou grata pelo HIV. Eu sou escolhida. Porque eu aprendi a ser mais humana e aprendi que o HIV não é nada perto do que somos.